E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giretrinco, eu sou o 91º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Disritmia, do Ronald Lincoln. Esse livro aqui é da editora Malê, minha editora parceira, inclusive eles me mandaram esse livro com o autógrafo do Ronald, muito obrigado também. É um livro que é um lançamento deles, é de 2024, para quem tá assistindo aí mais pra frente. E é um livro de 16 contos que vão contar basicamente, vão falar basicamente sobre histórias de diferentes pessoas da comunidade ali que, assim, eu não entendi muito bem se são comunidades diferentes. Eu sei que é um livro carioca, eu sei que é um livro do Rio de Janeiro capital. Eu vejo uma coisa de Jacarepaguá, que é de onde o Ronald vem, inclusive tem citações explícitas de Jacarepaguá aqui. Eu não sei se é tudo de lá, assim, mas é basicamente diferentes vivências da favela, diferentes vivências de pessoas que vêm de comunidades, assim. Tem vários personagens, várias histórias em relação a essas vidas. Esse é o primeiro livro do Ronald, eu nunca li nada sobre ele, assim, sobre a escrita dele, eu nunca vi alguma resenha, então isso pra mim é muito novo, assim. Ele já participou de algumas antologias, de algumas coisas que reuniam outros contos e tal, mas eu não li também, então foi muito legal descobrir que o Ronald escreve bem. Eu achei muito legal identificar uma identidade na escrita dele logo de cara. Achei isso muito bom. Num primeiro livro eu já consegui ver algum traço assim mais forte, assim, consegui ver que aquilo é do Ronald. Foi um livro com uma ótima construção de imagens, era muito fácil visualizar as situações, os lugares em que as coisas se passavam, e foi um livro que fluiu muito bem, foi muito bom de ler, assim, ele foi muito rápido, não falando que ele foi basicamente aquela coisa, realidade líquida, como é que fala? Bauman, Jesus. Não era nesse sentido, né, que foi uma coisa totalmente um TikTok, mas foi uma coisa que realmente fluiu bem. E eu acho que essa questão da escrita dele tá bem consolidada, tem a ver com o fato de que ele é jornalista. Eu não sei se ele já parou de exercer a profissão ou se ele ainda continua. Eu sei que ele trabalhou em jornais grandes aqui do Brasil, inclusive trabalhou também na Rede Globo, e eu acho que ele fez uma boa transição também da linguagem jornalística para a linguagem literária. Eu gostei muito de ver esse traço também. Ironicamente, apesar dessa questão de uma linguagem mais rígida ser o que ele tá mais acostumado, uma linguagem que é mais mastigada, eu achei muito legal que o livro tem um humor muito bom, assim, um humor que tá em meio a situações trágicas às vezes, mas eu vi muitos personagens que me divertiram bastante. Muitos personagens carismáticos, inclusive, e tem um conto que se chama Jogador Caro, eu adoro essa expressão, que é sobre um jogador que ele vai ser vendido para um time europeu. Ele não quer fazer essa mudança, então ele vai tentar, assim, na última esperança dele, continuar no Brasil, ele ainda quer ficar aqui. E foi muito surpreendente pra mim ler um conto sobre futebol, uma coisa que eu realmente desgosto, eu acho um dos esportes mais sem graça, desculpa pra quem gosta, mas honestamente é algo que eu realmente não gosto de ver, eu não gosto nem de Copa do Mundo, assim, eu acho bem sem graça mesmo. Então foi realmente o surreal, eu senti a emoção, eu ficar envolvido com esse conto, mas eu sou hipócrita. Eu já participei uma vez de um concurso de contos e crônicas que eram exclusivamente sobre futebol. Eu participei com um conto que era basicamente a história de um casal de velhinhos, que o velhinho ele era meio obcecado com uma fita que era de uma partida de futebol do time dele, assim, que era uma partida que o time jogava muito bem, era alguma final, alguma coisa assim, que o time perdia. O time jogava muito melhor, mas ainda assim perdia. E era uma coisa que ele não conseguia superar, ele sempre reassistia de novo esperando outro resultado. E aí a mulher dele vai morrer. É uma morte que abala muito ele, porque ele esperava que ele morresse primeiro, que ele era bem mais velho que ela, mas ela morre antes. E aí depois que ela morre, no luto dele, assim, ele vai reassistir aquela partida de futebol, e dessa vez ela vai estar ali na torcida e ele vai ver o jogo com outro final. O final vai mudar e dessa vez o time dele vai ganhar. Enfim, eu contei todo o meu conto assim à toa, mas vamos voltar ao livro do Ronald. Eu também gostei muito das referências que ele trouxe, eu gostei muito dele trazer a Kenner. Eu acho que o barulho da Kenner é patrimônio nacional, eu acho muito engraçado, assim, aqueles vídeos de TikTok que são os passinhos com a Kenner, que dá pra você saber, sem ver, o que eles estão fazendo só pelo barulho. Eu adoro esses vídeos. E eu gostei muito de ver também uma referência ao Claudinei Quirino, que foi um velocista brasileiro. Ele ganhou uma medalha olímpica nos 4x100, acho que em 2000, se eu não me engano.
E é uma história muito, assim, é óbvio que história de superação tem níveis, né? Mas a história dele é um trem de doido, o esporte realmente salvou a vida dele. É uma história muito legal, inclusive tem um pequeno vídeo, é tipo um mini documentário, assim, um episódio de um documentário sobre atletas olímpicos que acho que o Comitê Olímpico Brasileiro que fez. E eu vou deixar aqui o link em algum lugar, porque é muito legal ver ele falando sobre os treinos, sobre como foi ganhar uma medalha. Ai, muito legal. E falando em referências, vai ter uma referência mais explícita no livro também, num conto que se chama Erva Doce, que vai ser baseado no conto Além do Ponto, do Caio Fernando Abreu. Eu já tinha lido esse conto do Caio Fernando Abreu há muito tempo, foi um dos livros que eu li, o Morangos Mofados, pouco antes de fazer o canal. Quase teria entrado no canal se tivesse acontecido de outro jeito, mas não entrou. É um livro que eu ainda considero reler, porque eu gosto muito da escrita do Caio Fernando, e foi muito legal ter a experiência de ler primeiro o conto do Ronald e depois ler de novo Além do Ponto e realmente ver como que as coisas se conectavam. Eu achei muito legal essa experiência. Eu vou deixar aqui no link é ótimo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler também o conto do Caio Fernando Abreu, que, diga-se de passagem, eu acho incrível, assim. Contudo, porém, todavia, eu tenho que fazer alguma crítica mais negativa, assim. Eu nem acho que essa é uma crítica tão negativa, mas eu quero dar algum caminho de exploração pro livro, eu quero falar de alguma coisa que pode ser desenvolvida melhor. E eu acho que esse é um traço que é muito comum em autores iniciantes. Eu acho que é uma coisa que aconteceu com o meu livro também. Para quem não conhece, eu fiz um livro de poesias que se chama O Primeiro Nome. Para quem quiser comprar, o link também tá na descrição. E eu fiz um livro de poemas em que todos os poemas eram para alguma pessoa, para algum amigo. Isso incluía pessoas da família, isso incluía pessoas que eu amo romanticamente, enfim. Mas foi um livro em que cada poema era muito especial. E eu acho que eu vi algum traço disso aqui no livro do Ronald. Eu senti que todos os contos tinham alguma coisa de muito importante, alguma coisa muito decisiva, assim. E eu acho que isso é perigoso porque eu vou citar uma crítica da Isabela Boscov, a terceira temporada da série The Bear. Eu não vou falar exatamente a mesma crítica aqui pro Disritmia, mas é uma coisa que se assemelha. Ela fala, eu também gosto muito, e ela também, das duas primeiras temporadas da série. Eu acho que as duas primeiras temporadas são incríveis, mas a terceira temporada ela vai ter uma mudança de tom que vai ser basicamente o seguinte. Ela fala que todas as falas dos personagens parecem querer trazer algo muito importante, parecem querer trazer alguma moral, alguma coisa muito valiosa, assim, algum ensinamento. E eu acho que isso é perigoso porque é uma coisa que meio que vira uma massa, assim, de algo muito importante e que de repente as coisas perdem o valor porque não tem mais nuance. Eu digo, me vem à cabeça a imagem de você ficar olhando para uma parede vermelha, assim, é tudo muito intenso, é um brilho muito forte, assim, e é só uma parede vermelha, assim, no fim das contas, é uma parede bonita, mas sabe aquela coisa que perde a graça? Pensando num quadro, né? Se for só uma parede, uma coisa, mas pensando só um quadro vermelho, ok, é uma cor, mas cadê os detalhes? Cadê as coisas? Se é tudo tão importante, o que é importante de fato? E eu digo isso em relação ao Disritmia porque eu acredito que ele acabava bem os contos. Eu não acho que eles terminavam na hora errada, assim, não era nada desse tipo. Mas eu acho que eles não davam o próximo passo. Eu acho que sempre que vinha a primeira reviravolta maior, sempre que vinha uma coisa que era uma quebra de expectativa, ou algum final mais tradicional mesmo, eu acho que foi tudo não exatamente previsível, mas eu sinto que tinha como ir além. É nesse sentido também. Ou a coisa trazia uma surpresa boa e acabava logo, ou a coisa não trazia nenhuma surpresa e só era um discurso importante e ok também, mas sabe, eu acho que ficou faltando algumas nuances, talvez. E essa questão de eu falar de tudo parecer um pouco importante demais ou decisivo demais é uma coisa que não tem a ver com o livro parecer idealista, porque ele não parece. Na realidade, falando de realidade, o livro ele vai ter momentos que vão ser mais ficção científica, eu diria, vão ser coisas que realmente fogem ao normal, mas no geral ele vai ser um livro que às vezes vai parecer até demais não ficção, o que vai te deixar às vezes com o coração partido.
É um livro que vai te dar muita raiva. Você vai ficar, às vezes, muito chateado de lembrar que existe gente filho da puta, igual os personagens do livro. E também você vai ficar aliviado, às vezes, que existem pessoas generosas e amorosas, igual outros personagens do livro também. E dado tudo que eu trouxe aqui no vídeo, todos esses elementos, eu diria que eu vejo uma direção que me parece mais interessante pro Ronald. E eu não acho que ele tem que seguir isso, obviamente, mas eu vejo muito o Ronald preparado para escrever um romance. Eu acho muito legal a ideia dele se desafiar nesse sentido, dele ir para essa área, assim, de uma coisa que vai conectar todas essas histórias, todas essas vivências diferentes, para uma narrativa central, assim, que seja mais complexa e que seja mais desenvolvida, assim. Eu vejo essa potencialidade, essa emoção também, eu vejo esse potencial nele. E eu digo isso no sentido também de querer ver mais do que ele é capaz, assim, eu quero ler mais do Ronald. Eu acho que é um autor que, vamos ver o que acontece, mas tô ali pra ver. E se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu achei bem bacana, de verdade. Foi um prazer conhecer a escrita do Ronald. E se você me perguntar se eu recomendo, aí eu vou falar o seguinte. Eu recomendo, assim, eu daria de presente pra alguns amigos, assim, mas não é a primeira opção pra várias pessoas, assim, eu não indicaria pra qualquer um. É um livro que, obviamente, eu recomendo, ponto, mas ele não é aquela coisa tipo, ai, livrão. Também não vou chegar nesse ponto, mas foi bem legal. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até a próxima.